Salve, salve, galera esperta que curte o canal do RJ. Hoje nós vamos falar desse assunto que está atormentando a vida do consumidor brasileiro, né? Por que a gasolina é tão cara? Por que os combustíveis estão aumentando tanto? Por que eu tenho que pagar uma gasolina em dólar se a Petrobras fabrica, né, refina a gasolina aqui no Brasil? Então hoje nós vamos responder a todas essas questões, baseado no último programa do William Vac na CNN, onde ele recebeu 3 especialistas sobre o assunto. E aí eu vou colocar aqui uma parte desses especialistas falando e a gente vai comentar um pouco sobre esse tema. Bom, mas antes de iniciar, vale sempre pedir aquela curtida, aquela comentada, deixe seu comentário aí, compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você acha que esse assunto é importante, tá? Não se esquece, ajuda o canal a chegar a mais pessoas para que esse conhecimento possa ser difundido. Bom, então o primeiro assunto da pauta é: se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que eu tenho que importar? Por que a gente importa? E agora eu vou colocar um pedacinho do vídeo da participação do presidente da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, que vai falar agora sobre isso. Okay. E temos que lembrar, William, que o Brasil, embora algumas pessoas costumam falar, a gente escuta muito na mídia também, de que o Brasil é autossuficiente em última petróleo. A dizer isso foi o Lula, e me parece um erro brutal. Não só o Lula, a gente tem escutado, inclusive, de alguns parlamentares, né, nos debates, de que o Brasil é autossuficiente, que não precisa praticar preços alinhados ao mercado internacional. Isso não é uma verdade. O Brasil é, sim, autossuficiente na produção de petróleo, tem até um excedente, mas nos derivados, a capacidade dos ativos de refino no Brasil não atendem à demanda. Para vocês terem uma ideia, no caso do óleo diesel, nós estamos falando que a capacidade instalada atende em torno de 75% da demanda. Ou seja, para cada 100 litros de diesel consumido, necessariamente 25 litros tem que ser importado. Lembrando que o diesel é que move a nossa economia, move a agroindústria e move, inclusive, a mobilidade urbana. Para a gasolina, nós temos aí em torno de 85% de capacidade de produção interna, 15%, em torno de 15%, depende da importação. Então é importante que, de fato, a precificação seja feita com base no mercado internacional, nós estamos falando de novo de commodities, porque precisamos de investimento em refino, precisamos de investimento em infraestrutura e com essa insegurança de uma eventual intervenção de governo na precificação de produtores, dificilmente vai atrair capital para a realização dos investimentos que são necessários. Bom, gostaria de comentar alguns pontos específicos e vou ser bastante direto e rápido. Primeiro, realmente os governos não investiram em refino. Mas a pergunta que a gente faz e que eu quero deixar aqui no ar, quero que vocês façam nas suas redes sociais, quero que vocês perguntem aos seus deputados, senadores, ao presidente da República, é: se eu preciso importar 15% de gasolina que eu consumo, 25% do diesel que eu consumo, eu preciso trazer de fora, por que eu tenho que remunerar todos os 85% ou todos os 75% a preços internacionais? Por que eu preciso fazer isso? Porque a desculpa que se usa é justamente essa. Olha, a gente importa, então como a gente importa mais caro, a Petrobras não pode ter esse prejuízo. Tudo bem que a Petrobras não precisa ter prejuízo por causa dessa operação. Só que estou falando de uma quarta parte do diesel e de quase um quinto da gasolina consumida vem importada. Então, por que somente essa gasolina não é equiparada? Por que o governo não faz algum ajuste de custo médio? Custo de estoque médio, que significa eu pegar o meu estoque mais caro de acordo com a sua quantidade, pegar o estoque mais barato de acordo com a sua quantidade e fazer uma média ponderada. Qual seria o preço total desse estoque? Isso seria mais ou menos o seguinte: se eu comprei 10 litros de gasolina a R$10 cada um, meu estoque é R$100. Aí eu comprei mais 10 litros de gasolina a R$5, o estoque é 50. Quando eu pegar os 10 litros a R$100 e os 10 litros a 50 e juntar
aos 20 litros, eu vou ter a gasolina não a R$10, eu vou ter ela a R$ 7,50. Então, por que eu vou remunerar toda a gasolina que é produzida com preço internacional, se a maior parte dos refinados aqui são produzidos dentro do Brasil? É claro e evidente que vai ter especialista de todo jeito para explicar de todo jeito, mas não cola, pessoal, não cola, não tem necessidade da nossa gasolina importada ser equiparada aos preços do refinado aqui para poder conseguir fazer essa importação. É claro e evidente que a partir do momento que você remunera o preço da Petrobras, o preço interno da Petrobras, é evidente que a companhia, os acionistas, aquelas pessoas que investiram dinheiro nela, vão ganhar muito dinheiro, inclusive o governo federal. Pois é, pessoal, nesse momento agora, o representante do agronegócio diz ao William que tem muita preocupação com a falta de combustíveis, porque esse ajuste de preços é necessário. Diz que não vai faltar etanol. Eu queria falar bem rapidinho aqui do etanol, porque o que acontece é que as usinas começaram a aprender a precificar seus produtos de acordo com a demanda. Foram acompanhando os aumentos da gasolina. Ou seja, o etanol, nesse modelo de negócio como está hoje aqui, ele não é concorrente da gasolina. Ele é um par, né? Alguém que anda junto. Ele está ali. Vai ter aquele público dele e pronto, e acabou-se. Ou seja, a matriz energética do etanol, que é uma matriz competitiva demais para a gasolina, está sendo utilizado pelas usinas apenas como algo complementar, algo que está ali lado a lado com a gasolina, e o que prejudica a competitividade no país, prejudica a opção do consumidor de escolher entre um ou outro para abastecer no seu carro. Então, esse é um problema seríssimo, e deixo aqui a minha nota de reclamação, de aviso ao agronegócio, aos usineiros. Eu sou fã desse combustível do etanol, tecnologia brasileira, uma tecnologia muito importante. Nós fazemos o melhor etanol do mundo de forma mais barata, mas a gente não está conseguindo transformar isso, levar isso ao consumidor. Sugere digamos, uma corrente grande, volumosa, política, que atravessa todo o espectro político partidário, em direção ao que o Sérgio acabou de dizer que o preocupa, que é a tentativa de forçar os preços de combustíveis e de energia, desprezando as forças de mercado, mas atendendo aos interesses imediatos político-eleitorais. Você está preocupado com isso? Muito, muito. Eu acho que você foi no ponto. O Sérgio colocou um dado relevante. A gente está chegando ao ponto de... Não vai ter gasolina? Não estou falando que não vai ter etanol. Estou dizendo que, de repente, não tem gasolina. Por quê? O que está havendo? É a Petrobras? É um movimento. As cotas para os outros que importam. Enfim, ele pode falar melhor do que eu, Sérgio. Mas, e aí você olha a questão dos preços. Uma síntese, se me permite falar dessa última discussão do presidente do Congresso, que trouxe a discussão do ICM. O 0,50, 0,60 que você se refere da defasagem. Bom, nesse vídeo de agora tem a participação da professora do INSPER, e ela levanta um ponto interessantíssimo sobre essa reforma do ICMS que está rodando aí, foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai agora para o Senado. Essa reforma não vai dar em nada, visto que qualquer desconto que ele conceda vai ser engolido pelas altas do petróleo. O petróleo está em $85, pode chegar a 100 até o primeiro semestre de 2022. Então, qualquer reforma que você fizer agora não vai ter um impacto muito significativo, não vai resolver. É importante, claro que é. Não tem para onde correr. Só algumas mudanças dessa reforma são importantíssimas, mas eu não quero me atrelar a isso. O objetivo é a gente entender por que a gente precisa importar e por que a gente precisa da paridade do preço. Só que a professora do INSPER utiliza um argumento muito falho que os governadores estão utilizando e muitos especialistas estão utilizando. Perda de receita dos estados. Gente, não vai ter perda de receita. Perda de receita é sonegação. Em ambiente normal, em épocas normais de pressão e temperatura, as classes C, D e E, elas consomem 100% de sua renda.
O Brasil, o brasileiro, ele não tem a cultura da poupança, não tem a cultura do investimento, muito pouco significativo. Ou seja, a grande parte da população consome tudo aquilo que eles ganham. Ou seja, aquela pessoa que economizar R$20 no ICMS da gasolina, ele vai pegar aqueles R$20 e vai comprar pão, vai comprar feijão, vai pagar a mensalidade da escola do filho, vai comprar uma roupa e por aí vai. Ou seja, não vai haver perda de receita, vai ter deslocamento de receita com uma vantagem, vai melhorar o custo de vida do cidadão. Eu vou deixar de gastar com aquilo que me move de um lado para o outro, que não traz um valor agregado muito importante para mim. Quem acompanha o canal da RJ já viu isso sobre o consumo secundário. Estudem, pesquisem, tem vários vídeos falando, tem artigos publicados que falam sobre isso. Ou seja, é uma mentira quando as pessoas dizem que o Estado vai perder receita. Não vai perder receita. O dinheiro vai ficar ali. Essa grande camada, grande quantidade de pessoas que utilizam esse combustível, o que vai acontecer? Eles vão estar comprando outros produtos dentro do próprio estado. Ninguém vai viajar para Miami porque vai economizar R$8, R$10 num tanque de gasolina, gente. Então, fica ligado nisso. Qualquer especialista que diz uma coisa dessa está falando errado. Mas na frente ela ainda conserta dizendo, olha, essa proposta do ICMS, ela pode ser maldosa porque pega os últimos 24 meses. Como eu disse, eu não vou tratar dessa proposta. Em outro vídeo eu vou falar sobre ela. Vamos continuar aqui para entender. Então, 2 pontos a gente já desmistificou aqui. Primeiro, que por que precisa remunerar todo o estoque da Petrobras se ele vai importar apenas uma pequena parcela da necessidade brasileira. Né? Não existe conta para isso. O cara pode chorar, mingar, pode fazer o que ele quiser, mas não cola essa conversa de que eu tenho que remunerar tudo, né, para poder importar. Não, pode importar uma parte, fazer um estoque médio e vender aqui sem ser um impacto tão forte para o consumidor brasileiro. Tá? Aí sim, o consumidor pelo menos tirar um pouquinho de proveito daquele petróleo que está no nosso solo, na nossa terra, e segundo as nossas autoridades, é nosso, né? O petróleo é nosso, pertence ao povo brasileiro. Né? Só não está no nosso carro, mas para estar lá tem que pagar caro, né? Pagar preço internacional. Então, essa conversa não cola. E o segundo ponto é a perda de receita pela reforma do ICMS. Mentira, governadores. Mentira, deputados estaduais. Mentira, todos aqueles que dizem que os estados vão perder receita. Não vão perder. Falaram em 24 bilhões de reais. Mentira, isso é mentira. Esse dinheiro não vai... Ninguém vai economizar 10, 20 reais no posto de combustível, vai pegar esse dinheiro e vai mandar para um offshore lá em paraísos fiscais, Guedes. A galera não precisa vir com essa história para cima da gente, não, porque não cola. Sem contar o grande problema que isso traz também para o lado fiscal, né? A gente não pode esquecer que a gente carrega um histórico complicado no lado fiscal, né? A gente está falando de estados e municípios que não faz muito tempo estavam bem endividados, numa situação Rio de Janeiro, é um caso clássico, né? Que a gente viu, falta de dinheiro para colocar gasolina em viaturas, polícia não estava na rua. A gente caminha também, eventualmente, para uma perda de arrecadação que pode complicar bastante os estados. Você vê os governadores do lado... Digamos, eles têm razão quando dizem que vão ter uma perda severa, com essa se for, né, tem que passar pelo Senado. Sim, eles vão provavelmente ter sim uma perda bem grande, né, porque a gente está falando de estados que vivem basicamente de ICMS, né, e combustível é um tipo de consumo. Você não consegue substituir a gasolina e o etanol por outra coisa que não seja isso. Né? Os combustíveis, no geral, vão ficar todos ali dentro desse mesmo balaio. A gente está falando de consumidores que vão continuar pagando isso, só que vão, de alguma forma, continuar consumindo, pagando um imposto menor, sem contar que a gente não pode esquecer que agora a gente está falando de uma redução. Porque a proposta pega 24 meses, né? Então a gente está pegando um período em que a gente não pode esquecer, teve uma queda de preços. Pandemia, as pessoas pararam de circular. Como é que isso fica quando a gente pegar os 24 meses que olham esse período de grande alta? Né? A gente vai estar jogando, na verdade, um problema lá para frente para resolver. A gente está hoje diminuindo um ICMS, porque por todos os motivos que você mesmo já mencionou, 2022 está aí. Só que lá para frente a gente vai ter uma conta para pagar. Bom, nesse próximo vídeo vamos ver o presidente da ABICOM falar sobre a questão dos royalties de petróleo. Uma coisa ele tem razão, pouco se fala sobre isso.
Na verdade, municípios, estados e o governo federal recebem fortunas em royalties de petróleo. Por onde esse ouro negro passa, deixa um rastro de valores ali para compensar, né, para preparar, né, para que os estados, os municípios e a própria União esteja preparada para eventuais perdas, eventuais problemas que possam ocorrer devido àquela passagem do petróleo. Então os royalties é uma receita muito importante. Vamos ouvir agora o que ele fala sobre isso. Mas da mesma forma que os estados têm também esse acréscimo na sua receita quando o preço do petróleo sobe, né, e o câmbio também, o governo federal também tem uma arrecadação maior com os royalties. Então eu acho que a gente tem escutado muito pouco se falar nisso, mas o Brasil tem um excedente de produção de óleo muito grande. Hoje o Brasil produz aí mais do que 3 milhões de barris por dia de petróleo. Nosso pré-sal, né? E isso gera o pagamento de royalties. Seguramente a receita com royalty hoje excede ao que foi orçado. E na nossa visão, inclusive a Abicom chegou a apresentar isso como proposta para o Ministério da Economia, no Ministério da Minas e Energia, inclusive numa audiência pública no Senado, poderia também ser utilizado esse excedente da receita de royalties para suavizar essa variação de câmbio e de petróleo, né? Na linha um pouco do que a professora Juliana colocou. Eu acho que é um recurso que está na mão do governo federal e que poderia ser utilizado criando-se um fundo alimentado por essa receita excedente com os royalties de petróleo. Bom, eu já expliquei para você o que é o royalty e qual é a função do royalty. Então, existe uma corrente de especialistas que é a favor de se criar uma bolsa, né, um bolsão, que quando o petróleo estiver muito alto, esse fundo vai ser utilizado para pagar a Petrobras, para o impacto no preço da gasolina não ser tão alto. Quando o preço da gasolina, o petróleo cair, eventualmente, aí o que acontece? Esse preço se mantém, certo? E aí essa diferença, junto com os royalties, é utilizada nesse fundo. Gente, isso é uma ideia sem futuro. É a mesma coisa de eu dizer o seguinte para você. Olha, vem comprar picolé aqui, tá? O picolé custa R$10, tá bom? Mas você vai pagar 15. Porque quando ele custar 20, eu vou lhe cobrar 15, porque agora ele custa 10. Então eu vou pegar esses 5, vou guardar aqui os 5 que você está pagando, vou guardar aqui, tá? E quando ele custar R$20, eu vou lhe cobrar 15. Quem garante que isso vai acontecer? Nós estamos no Brasil, não estamos na Holanda, nós estamos em terras tupiniquins, não estamos na Europa. Então não tem como a gente garantir isso. E outra coisa, os royalties, existe uma finalidade importante para os royalties. Não pode ser usado para isso. Ora, usar uma verba de compensação para estados e municípios, né, para a União, para ela estar preparada para catástrofes, para vazamentos, para problemas ambientais, né, para ela se estruturar, para ela manter e para também trazer um pouco de prosperidade ali para aquelas regiões onde o petróleo passa. Aí você pegar essa verba e utilizar para pagar a Petrobras, poxa gente, olha, realmente é uma ideia de jirico, é uma ideia fraca, uma ideia que não entra na minha cabeça. Ok? Aí você pode falar, tá, RJ, qual é a solução? Olha, a solução tem demais e tem muitas, tá? Fazer um vídeo só sobre isso, né? Por enquanto, gostou desse conteúdo? Compartilha, manda aí para seus colegas, vamos viralizar, vamos jogar isso para frente para as pessoas entenderem que não é tão simples assim não e que o consumidor não pode ser feito de besta. Um grande abraço do RJ.